Vamos continuar a nossa conversa com o nosso convidado, Dr. Wesley. O Wesley, a evolução e a involução, ou a involução, ocorre somente com a alma ou também ocorre com o espírito? O espírito evolui ou involui no decurso de encarnações e ao passar dos anos? O ser é um. Estando no corpo, chamaremos de alma. Fora do corpo, de espírito. A evolução se processa em qualquer dimensão da vida. Aí nós temos um conceito um tanto diferente do pensamento religioso tradicional, porque outras denominações religiosas não aceitam a evolução. Propõem que há outros sistemas de purificação da alma, a graça divina. Mas no espiritismo, no budismo, hinduísmo, as religiões reencarnacionistas, o processo de evolução do ser parte das encarnações terrestres, que são repetidas, as reencarnações. Podemos evoluir na Terra, encarnados, mas também evoluímos no mundo espiritual como espíritos. O ser evolui em qualquer esfera da vida. Então poderia seguir essa linha de raciocínio que, com suporte na Bíblia, na casa do meu pai existem muitas moradas. Vamos imaginar um Francisco Cândido Xavier, na sua abençoada mediunidade e, sobretudo, na caridade exercida por ele no convívio conosco. O Chico Xavier, pelo entendimento de muitos, e eu me filio a esse entendimento, ele já passou dessa esfera. Uma reencarnação de Chico Xavier aqui na Terra só se cogita se for para ajudar outras pessoas, que a purificação para ele não se faz necessária. Então, seguindo a linha de raciocínio, ele, vamos dizer assim, reencarnará em outras paragens, em outras moradas superiores? Quando Jesus afirmou que há muitas moradas, lá naquele discurso final, junto aos apóstolos, no cenáculo, nas despedidas da Santa Ceia, ele o fez para apaziguar a aflição dos seus apóstolos. Estavam inquietos. Então ele adianta: vou preparar-vos o lugar. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Entendemos que ele tanto se referiu às moradas materiais. Então, em Espiritismo, não cremos que só a Terra é habitada. Há outros mundos habitáveis, com outras humanidades em evolução. Mas também cremos que Jesus se referiu às muitas moradas espirituais nessa fala. Então, ele ia adiantar-se aos seus apóstolos, é a morte, a desencarnação do Cristo, e na vida espiritual ele iria preparar o reduto ou o canto onde os seus apóstolos viveriam depois da morte. Há muitas moradas espirituais, muitas esferas de evolução espiritual. Chico Xavier não deve voltar à Terra para encarnar em busca de purificação, mas voltaria, como você salientou, em busca de missão junto a nós. E deverá viver em outros mundos planetários, em outras humanidades mais avançadas que a nós, procurando outros elementos de evolução. Porque Jesus sentenciou o seguinte: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A Terra não é um padrão de perfeição em humanidade, está longe disso. Então há outras humanidades mais avançadas para onde Chico deve buscar reencarnações. Pegando um gancho no que você acabou de dizer sobre o Chico, no livro Renúncia, se a memória não me falha, porque tem muito tempo que eu li, a Alcione, né, que estava num estágio bem evoluído, ela sacrificou para reencarnar, para ser solidária ao Pólux, que precisava de cumprir a missão, e cuja missão, por ele só, seria árdua demais. Então ela veio numa solidariedade espiritual sem limite
para estender as mãos para ele. É justamente o que você falou, o Chico Xavier talvez possa voltar para uma missão, mas não por necessidade de lapidar a pedra bruta, né? Que é tão própria em nós. Mas, meu caro, você disse com precisão, eu concordo plenamente com você, porque a filosofia predominante do Espiritismo na definição de alma e espírito. Ora, o espírito seria a alma no encarnado, né? Exato. A alma no corpo. E fora do corpo, o espírito. Mas assim que a pessoa desencarna, a alma vai destinada a umas paragens aí, uma casa de repouso, para coisa tal. Como nosso lar explica isso direitinho. Pergunto eu, num momento mediúnico, uma manifestação mediúnica pode ocorrer a presença de um espírito ou de uma alma ou ambas as coisas? O ser é único, mas fora do corpo vamos chamá-lo de espírito. Inclusive, vale recordar o padre Gino Concetti, lá de Roma, num documento de entrevista que foi publicado no Observatório Romano, que é o jornal oficial da Santa Sé, em que ele coloca que a Igreja não proíbe essa assistência dos mortos a nós. O que a Igreja deseja é que quem pratique essas experiências faça inspiradas pela fé, com seriedade, em nome da religião ou da ciência. Então ele propõe que é possível os espíritos virem nos confortar em certos momentos da existência, ou buscar conforto junto a nós, quando se tratam dos chamados mortos em sofrimento, em desequilíbrio. Beleza. Vamos fazer uma pausa para atender os nossos comerciais.